Olá, estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo sobre a vida no mundo espiritual. Estamos lendo Entre a Terra e o Céu, capítulo de hoje é o 24. Carinho reparador. Odila, sob o patrocínio da irmã Clara, foi internada numa instituição de tratamento por alguns dias e durante 7 noites consecutivas visitamos Zulmira em companhia de nosso orientador, a fim de auxiliar o soerguimento dela. A segunda esposa de Amaro mostrava-se melhor, mais silenciosa, mais calma. Não saíra, porém, da inércia a que se recolhera. Alijara a excitação de que se via objeto, mas prosseguia entregue à extrema prostração. Subnutrida, apática, sustentava-se no mais absoluto desânimo. Atendendo-nos à inquirição habitual, Clarencio observou. Prestimoso. Acha-se agora liberta, contudo, reclama estímulo para subtrair-se à exaustão. Falta-lhe a vontade de lutar e viver. Confiemos, no entanto, a própria Odila favorecer-lhe-á a recuperação. À medida que se lhe restaure a visão espiritual, a primeira esposa de Amaro aceitará o imperativo da renúncia, de fraternidade para construir o futuro que lhe interessa. Zulmira, com efeito, continuava livre e tranquila. As peças do corpo funcionavam com irrepreensível harmonia, mas efetivamente algo prosseguia faltando. A máquina mostrava-se reequilibrada, entretanto, mantinha-se preguiçosa, exigindo adequadas providências. Não é fácil, né? O desânimo que ela estava, não é assim da hora para outra. Transcorrida uma semana, irmã Clara convidou-nos a breve entendimento. Comunicou-nos que Odila revelava grande transformação. Olha lá o que a Clara conseguiu. Submetida à ciência magnética, a fim de sondar o passado, reconhecera o impositivo de sua colaboração com o marido para alcançarem ambos a vitória real nos planos do espírito. Suspirava pelo reencontro do filhinho, dispunha-se a tudo fazer para ser útil ao esposo e à filha. E, para tanto, combateria a repulsa espontânea que experimentava por Zulmira, a quem auxiliaria como irmã, reajustando-se devidamente para fortalecê-la e ampará-la. A benfeitora mostrava-se satisfeita. Recomendava-nos trouxéssemos Amaro, para tão logo pudesse ele ausentar-se do veículo físico na noite próxima até a casa espiritual de refazimento em que Odila se encontrava. Do entendimento entre ambos resultariam de certo os melhores efeitos. A mãezinha de Evelina estava reformada e daria provas do reajuste, efetuando o primeiro esforço para a reconciliação. A solicitação de Clara foi alegremente atendida. Depois da meia-noite, quando o ferroviário se rendeu à branda influência do sono, guiamo-lo ao sítio indicado. No aposento claro e florido do santuário de recuperação em que Odila se localizava, aguardava-nos a instrutora junto dela. O pai de Júlio, que seguia menos consciente ao nosso lado, em reconhecendo a presença da mulher que amava, ajoelhou-se, cobrou a lucidez que lhe fora possível em tais circunstâncias e exclamou elevado: Odila, Odila! Amaro, respondeu a antiga companheira, então completamente transfigurada. Sou eu quem te pede coragem e fé, serenidade e valor na tarefa a realizar. Quem diria, hein? Estou farto, clamou ele, agora em lágrimas, a lhe verterem copiosas. Odila, sustentada pela venerável amiga, levantou-se com alguma dificuldade, alisando-lhe os cabelos, perguntou em voz comovida: farto de quê? Sinto-me entediado da vida, casei-me de novo, como deve saber, acreditando garantir a segurança de nossos filhos para o futuro. Entretanto, a mulher que desposei nem de longe chega aos teus pés. Fui ludibriado. Em lugar da felicidade, encontrei o desapontamento que não sei disfarçar.
e, fitando-a com enternecedora expressão, comentou triste: nosso Júlio morreu num desastre, quando encerrava para mim as melhores aspirações. Nossa filha se estiola num quarto, sem alegria, e a madrasta que lhes impus apodrece num leito. Oh, Odila, poderás compreender o que sofro? Tenho rogado a morte ao céu para que nos reunamos na eternidade, mas a morte não vem. A esposa, compreensivelmente mais bela aos pensamentos redentores que agora lhe manavam do ser, com os olhos enevoados de pranto, falou-lhe com inflexão inesquecível. Sim, Amaro, eu compreendo. Também eu padeci muito. No entanto, hoje reconheço que a nossa dor é agravada por nós mesmos, porque havemos de converter a distância em rebelião e saudade em venenoso fel? Por que não reconhecer a majestade suprema de Deus na orientação de nossos destinos? Não temos sabido cultivar o amor que é sacrifício na terra para a edificação de nosso paraíso espiritual. Temos exigido quando devemos dar, dilacerado quando nos cabe recompor. Amaro, é preciso acalmar o coração para que a vida nos auxilie a entendê-la. É indispensável ceder de nós, a fim de receber dos outros o concurso que necessitamos. Gente, quanta transformação, Naudila! Na aspereza de meus sentimentos deseducados, vinha eu adubando o espinheiro do ciúme, atormentando-te o pensamento, perturbando a nossa casa. Mas, em alguns dias rápidos, adquiri mais ampla penetração em nossos problemas, usando a chave da boa vontade. Quero melhorar-me, progredir, reviver. Que ótimo! O ferroviário contemplou-a carinhoso, reverente e acentuou desalentado. Isso não impede a terrível realidade. Achamo-nos em dois mundos diferentes. Infortunado que sou, sinto-me desarvorado e infeliz. Achava-me igualmente assim. Contudo, procurei no silêncio e na oração o roteiro renovador. Que fazer de Zulmira colocada entre nós como empecilho à nossa verdadeira união? Não raciocines desse modo. Ela não permaneceria em tua estrada sem motivo justo. Nesse instante, Clarencio abeirou-se do ferroviário e, tocando-lhe a fronte com a destra, ofereceu-lhe o campo mental, o retorno imediato às recordações de dívidas por ele contraídas no Paraguai. Nós lembramos da história, né? Amaro estremeceu e continuou escutando. Se Zulmira foi situada no templo de nosso amor, prosseguiu Odila, admiravelmente inspirada. Inspirada. Ela não é tudo isso ainda. É que o nosso amor lhe deve a bênção da felicidade de que nos sentimos possuídos. Sim, sim, aprovava agora o interlocutor, de posse das reminiscências fragmentárias que lhe assomavam o coração. Interpretemo-la por nossa filha, por irmã de Evelina, cujos passos nos compete encaminhar para o bem. O lar não é apenas o domicílio dos corpos, é o ninho das almas, em cujo doce aconchego desenvolvemos as asas que nos transportarão aos cumes da glória eterna. Aceitemos a provação e da dor, como abençoadas instrutoras de nossa romagem para Deus. Todavia, ponderou o moço triste, sabes quanto te amo. Não ignoras, por tua vez, que o teu coração constitui para mim o tesouro maior da vida. Entretanto, hoje vejo o horizonte mais largo. Valeria realmente o brilho dos oásis fechados? Serviria a construção de um palácio em pleno deserto, onde estaríamos humilhando com nossa saciedade os viajores que passassem por nós, mortificados de sede e fome? Como categorizar o carinho que se pretendesse perverter-se no isolamento a pretexto de conservar a aventura só para si? Renovemo-nos, Amaro. Nunca é tarde para recomeçar o bem. Trabalhemos, valorizando o tempo e a vida. Tocado, talvez, nas fibras mais íntimas, o pai de Evelina chorava convulsivamente, infundindo piedade. Odila enlaçou com mais ternura e Clara convidou-nos à excursão através do grande jardim próximo. A breves instantes, achávamos-nos em plena contemplação do céu.
Os dois cônjuges instalaram-se em perfumado recanto para a conversação a sós. Notamos que a orientadora se preocupava em deixá-los entregues um ao outro para mais seguro ajuste espiritual. Enquanto ambos se recolhiam a confortadoras confidências, distanciamo-nos de algum modo, admirando a beleza da noite. Maravilhoso o firmamento cintilava. Longínquas constelações como que nos acenavam, indicando o glorioso futuro. Vibrações suaves deslizavam de leve, quais se fossem cariciosas e inatingíveis mãos do vento, animando-nos a cabeça. Flores de rara beleza vertiam do cálice raios de claridade diurna, como pequeninos e graciosos reservatórios do esplendor solar. Irmã Clara fascinava-nos com a sua palavra brilhante. Com simplicidade encantadora, comentava suas viagens a outras esferas de trabalho e realização, exaltando em cada narrativa o amor e a sabedoria do Pai Celestial. Por largo tempo, embevecidos, permutamos impressões acerca da excelsitude da vida, que nos revela sempre mais surpreendente e mais bela em cada plano da criação. Avizinhava-se o novo dia. Tornamos à presença do casal para devolver o companheiro ao lar terrestre. Ambos, ao termo do grande entendimento, apresentavam o rosto pacificado e radiante. Irmã Clara guardou a pupila nos braços e as duas seguiram-nos a romagem de volta. Em casa, Amaro despediu-se de nós, risonho e calmo. Dispunhamos-nos à retirada quando a instrutora nos advertiu. Esperemos, Odila, retornará hoje à tarefa. O relógio marcava 6 da manhã. À maneira de colegial em dia de prova, a transfigurada mãezinha de Júlio fitava-nos com extrema expectação. Amaro recuperou o corpo físico, descerrando os olhos com excelentes disposições. Não conseguira relacionar os aspectos particulares da excursão, mas conservava no cérebro indefinível certeza de que estivera com a primeira esposa em algum lugar e que a vira reanimada e feliz. Distendeu os braços com a deliciosa tranquilidade de quem encontra o fim de longa e aflitiva tensão nervosa. Levantou-se, reparando que o dia começava alegre e lindo, sem dar conta de que a alegria e a beleza haviam renascido nele próprio. Sentia vontade de rir e cantar. E depois de ausentar-se do banheiro, onde cantarolou, baixinho, uma canção que lhe recordava o tempo em que se consorciara pela primeira vez. Tornou sorridente ao quarto de dormir. Foi então que Odila o enlaçou carinhosamente e exclamou: Vamos, querido, estendamos a nossa felicidade. Zulmira espera por nosso amor. Viu só? Quanta coisa aconteceu! Que progresso! Essa Clara é fantástica, hein? Vamos às observações do capítulo. Como já aprendemos, não existe o mal. O que temos é a ausência do bem. Clara dá notícias da recuperação de Odila, submetida à assistência magnética, a fim de sondar o passado, reconhecer o impositivo da sua colaboração com o marido, para alcançarem ambos a vitória real nos planos do espírito. Combateria a repulsa espontânea que experimentava por Zulmira, a quem auxiliaria como irmã, reajustando-se devidamente para fortalecê-la e ampará-la. Ou seja, quando conhecedoras de nossas necessidades, nos transformamos e assumimos a trajetória correta. Ela mostrou a ela que ela não era santa no passado, que as coisas que ela condena, ela fez no passado, então ela se enquadrou. Eu preciso ajudar porque eu fui ajudada, e assim sucessivamente, todos nós. Agora, fiquei impressionada com a transformação de Odila. Será que a influência da irmã Clara foi capaz de tão grande transformação? Seria Odila meiga e bondosa antes dos fatos dramáticos que a deixaram vingativa momentaneamente? Possivelmente, a gente conhece o passado, não é? Como foi dito, ela viu o passado como Amaro também viu. Eles entenderam as culpas que tinham e correram se corrigir. Fica aqui mais uma vez as formas de fazer contato comigo. Estou ansiosa
pelos comentários de vocês sobre esses capítulos tão interessantes. E até o próximo capítulo. Vamos lá!